Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal sobre a nossa leitura bíblica diária. Hoje vamos falar de Gênesis 43 a 46, tá? Estamos aqui com os irmãos de José tendo que voltar para o Egito, né? Eles foram para o Egito, se encontraram com José, José não se dá a conhecer a eles, né, mas acusa eles de serem ladrões. Eles contam uma história dizendo que tem um outro irmão, falando da família deles, tentando ganhar a credibilidade de José, e José usa isso, muito sabiamente, diz que eles só poderão voltar para comprar comida se trouxerem um irmão caçula, né, que é Benjamim, né, o irmão de José, também filho de Raquel. E aí acontece um grande drama, porque Jacó não quer liberar Benjamim, né? Benjamim é o seu último filho, né, o filho da sua velhice, o filho da esposa amada, né? Jacó amava Raquel, né? É casado também com Lia, mas ele amava Raquel, e Raquel deu a ele apenas 2 filhos, né? José, que ele pensava que estava morto, e Benjamim. Tá? Então Jacó não quer liberar Benjamim de modo nenhum. Ele resiste aos apelos de Rúben, né, que exagera, dizendo que o senhor pode matar os meus filhos se eu não trouxê-los de volta. Isso nos mostra que o exagero não transmite credibilidade nenhuma. Tá? É óbvio que Rúben estava falando da boca para fora. Tá? Quem vai conseguir convencer Jacó é Judá, que cada vez mais assume a liderança dos irmãos. Judá vai falar ao coração do seu pai e vai conseguir convencer o seu pai de voltar, de enviar sob os cuidados dele Benjamim. Tá? José faz uma grande artimanha, e aí muita gente, eu já vi pessoas dizendo, cara, que tolice isso que José fez. Para que tudo isso? Tá? O que José quer aqui? José quer forçar os irmãos dele, ele quer saber se houve mudança nos irmãos. Porque lembra, ele era o filho, os irmãos o odiavam porque ele era o filho predileto do seu pai. Odiaram a ponto de querer matá-lo. Tá? Entre matar e vender, venderam e ainda ganharam dinheiro. Né? Então odiavam o seu irmão a ponto de matá-lo. Eu imagino que ao longo de todo esse tempo, José ficou pensando, será que hoje eles odeiam o meu irmão Benjamim a ponto de matá-lo? Porque é óbvio que o filho preferido de Jacó, após a morte hipotética de José, se torna Benjamim, tá? E a grande questão é, será que Benjamim sofria com os irmãos aquilo que José sofria? Os irmãos haviam mudado, haviam sido transformados? A gente percebe nesse capítulo que José se sacrifica, ele inclusive sai e chora em secreto, né? Ou seja, toda aquela encenação era difícil para ele também. Mas ele sentia que era necessário forçar os irmãos naquela direção, né? E ele vai até o ponto lá de, quando libera eles, esconde lá a sua taça nas coisas de Benjamim, né? No capítulo 44, né? E aí depois manda alguém atrás e prende eles e fala que vai ficar com Benjamim como escravo, né? E aí nós temos a intercessão de Judá, tá? Lembra que Judá foi aquele que o primeiro que queria de fato matar José. E depois, quando chegam os ismaelitas, que Rúben não está, é Judá que toma a iniciativa de vender, né? É Judá que propõe vender José como escravo. E agora esse mesmo Judá, olha só a mudança que aconteceu, se oferece para ficar como escravo para que Benjamim possa voltar para o seu pai, para que Benjamim possa voltar para a sua família. Então o mesmo cara que 13 anos antes propôs a venda do próprio irmão, e fez de fato a venda do próprio irmão, agora esse cara está se oferecendo como escravo para ficar no lugar do seu irmão, para que o seu irmão, que é o preferido do pai, né, Benjamim, possa voltar para casa. Isso faz com que José não aguente mais, e no capítulo 45 ele revela toda a verdade, né? Ele revela toda a verdade, e o que vai chamar muita atenção aqui, e no final do capítulo também, é a convicção dele, né, do cuidado de Deus, né, da soberania de Deus. Ele vai dizer, né, que foi Deus que me enviou, né, não foram vocês, né, vocês foram, na verdade,
um instrumento de Deus, né? Vocês foram maus, vocês foram perversos, mas Deus permitiu e coordenou tudo isso para que eu viesse e hoje eu pudesse salvar a minha família. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade, na verdade é um tema extremamente difícil, que é entender a relação entre a soberania de Deus e a liberdade do homem, ou a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Os irmãos eram responsáveis pela maldade que fizeram com José? Sim. Mas Deus agiu em tudo aquilo para cumprir os seus desígnios através de José? Sim. Tá? Então, mas você vê assim, então os irmãos não eram culpados, porque se foi Deus que mandou José para lá, os irmãos não têm culpa. Não, os irmãos têm culpa sim. Tá? Então tudo isso é um tema, na verdade é um tema extremamente interessante, tá? De ler. O Augusto Nicodemos fala muito sobre isso, John Piper também, né? A gente vai ter isso, por exemplo, com Judas. Judas é profetizado aquilo que ele faria, mas isso afasta a responsabilidade dele em fazer, em trair Jesus? Não, ele continua sendo plenamente responsável pelos atos dele. E temos então, no capítulo 45, né, ele então faz para que a família dele possa voltar. No capítulo 46, né, nós temos a descida de Israel, né, de Jacó e seus filhos e seus netos para o Egito, né, para o Egito. Algo muito interessante no capítulo, duas coisas aqui para pontuar. Três coisas para pontuar aqui no capítulo 46. Primeiro, quando Deus fala para Jacó, para Israel, né, versículo 4, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Tá? É maravilhoso quando a gente toma uma ação e a gente sabe que Deus está conosco naquilo. Né? Deus dizendo, ó, eu mesmo estarei com você, eu irei com você. Tá? Isso é fantástico. Tá? E Deus dá essa certeza. Deus não diz para Jacó, vá ao Egito. Deus diz para Jacó, eu descerei ao Egito com você. Tá? A segunda coisa que eu pontuo aqui é a liderança cada vez mais sólida de Judá, né? O quarto filho, né? Nós temos Rúben, Simeão, Levi e Judá. Tá? Rúben vai perder a liderança, né? Por várias coisas, entre elas porque ele sobe ao leito do pai, né? Ele tem relações sexuais com uma concubina de Jacó, do seu próprio pai. Simeão e Levi vão perder a proeminência deles, a liderança também, pela violência, né? No episódio lá do estupro de Diná, quando eles pegam espadas e matam todos os homens da cidade. E Judá é que vai surgir como líder dos irmãos. Isso vai ficar muito claro depois da bênção que Jacó dá aos seus filhos. Mas a terceira coisa aqui, a mais interessante, é quando José orienta os irmãos dizendo, quando o faraó perguntar a vocês o que vocês fazem, diga que vocês são pastores de ovelhas. E o capítulo 46 termina dizendo assim, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Interessante isso, né? Quando Jacó perguntar o que vocês fazem, respondam, nós somos pastores de ovelhas, porque todos os pastores são desprezados pelos egípcios. O que José quer aqui? José quer praticamente forçar que os israelitas vivam numa região separada, que eles não se misturem com os egípcios. Tá? Então Israel vai morar numa região, numa terra separada do contato com os egípcios. Tá? Isso é muito interessante porque hoje muitos crentes, talvez a grande maioria, tem um horror à ideia de ser desprezado pela sociedade em geral. Né? Muitas vezes você vai ver crentes e até pastores amenizando o discurso, amenizando o falar da palavra de Deus, suavizando o evangelho. Para quê? Para não ser desprezado pelo mundo, para não ser desprezado pela sociedade. Tá? E quando fazemos isso, traímos o evangelho e nos misturamos, porque não há separação nenhuma, né? As pessoas dizem para nós, nós servimos ao mesmo Deus, é tudo a mesma coisa e tudo mais, tá? Então, isso é muito sério, tá? Você tem medo de ser desprezado?
tá? De ser desprezado pela sociedade. O povo de Israel não tinha, José não tinha, né? E ele inclusive orienta, né? Ó, digam que são pastores, porque pastores são desprezados. E ao sermos desprezados, nós vamos viver separados. Lembra que separado é o termo para santo, né? A palavra santos na Bíblia significa, a origem da palavra tem a ver com a ideia de separação. Algumas vezes você já amenizou, né, a descrição que você dá de si mesmo, né, para não ser desprezado, para não ser criticado, para não ser zombado pelas pessoas. E aqui José fala exatamente o contrário. Ó, deixem bem claro que vocês são pastores, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. É isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Diz tchau.